Oi, gente, bem-vindos à nossa segunda aula de arte na prática. Hoje a gente vai falar sobre aquarela, é uma das técnicas de desenho. Óbvio que o curso aqui, como ele é mais rapidinho, a gente dá uma resumida em todo esse processo, toda a técnica para a pintura. Mas é bom para vocês já conseguirem ir se encontrando, entendendo mais a técnica e como ela funciona. Bom, a gente vai começar sobre a história da aquarela no mundo, né? Então a gente vai fazer uma passada rápida aqui no conceito histórico desse tipo de tinta. Para quem não sabe, a aquarela é qualquer base de tinta que seja solvente em água, que ela dissolva na água, né? Não significa que a tinta aquarela ela não tem produtos químicos na sua composição, elas têm. Só que são produtos que quando você mistura na água, ela vai diluir, né? Então é possível você fazer vários tons diferentes com a mesma tinta, com a mesma cor de tinta, através da quantidade de água que você vai colocar ali antes de aplicar na sua tela, no seu papel. A aquarela ela surgiu no mundo, né, no século II a.C. e ela era muito usada em diversas superfícies diferentes, como couro, madeira e papel. O Livro dos Mortos, que é um livro egípcio muito famoso, ele foi feito todo em aquarela. Essa é uma curiosidade legal, só para vocês entenderem há quanto tempo essa técnica é utilizada. A grande emancipação da aquarela no mundo se deu no século XV, que foi quando o papel tinha uma maior circulação, né, principalmente na Europa, e aí as pessoas elas tinham mais acesso a esse tipo de materiais e começou a ser mais usado. Então como você usa essa tinta? Hoje existem várias formas diferentes de você utilizar a aquarela. Tem a aquarela que ela já vem líquida, tem a aquarela que ela vem solidificada, né, e você tem que diluir ela. E tem também os lápis aquareláveis, né? Então dependendo do que você quer, você vai usar uma técnica diferente com um material diferente. Ela basicamente é uma tinta que você vai passar com água no papel e o resultado final dela você tem depois de secar. Depois dessa água absorver, você vai ter o resultado final. Muitas vezes quando você passa ali a aquarela na folha, você acha que vai ficar de um jeito, de uma cor específica, mas isso vai depender muito de onde a tinta ficou mais no papel, né? Então onde teve maior concentração de tinta e maior concentração de água. Por isso que é muito legal, né? A gente fala que a aquarela ela é uma arte espontânea, porque a gente nunca consegue ter o mesmo resultado, mesmo utilizando a mesma técnica, porque o fluxo da água ali no papel, ele vai mudar muito, né? Às vezes até o ângulo que você tá usando a mesa, se você tá fazendo ela deitada, se você tá fazendo ela numa mesa com grau, né, numa mesa plana, vai mudar completamente o resultado final do seu trabalho. Bom, a gente tem alguns tipos diferentes, né, de pigmento de aquarela. A gente tem o pigmento colorido moído, né, que normalmente são aquelas paletinhas, aquelas vendurinhas que você tem que diluir na água. Tem também algum tipo de aquarela que utilizam aglutinante, agentes umectantes, como xarope, ou mel. E tem também a glicerina. Todas esses compostos, né, eles têm o mesmo objetivo, que é diluir na água. Eu vou mostrando pra vocês ao longo da aula que tipo de material a gente vai usar hoje. Óbvio que os materiais que eu tenho aqui não são uma regra, né? Existem muitas marcas diferentes. A aquarela é um tipo de tinta que você consegue achar marcas que vendem uma tinta amarela, por exemplo, de R$ 5, dependendo da marca, até R$ 150. Então vai depender muito, né? Tem vários tipos de marca e isso depende muito do resultado que você quer. A concentração de tinta é importante, a diluição dela, né? Se ela é uma tinta que marca mais. E também o papel que você vai usar é muito importante. Antigamente se utilizava bastante madeira para fazer aquarela, porque a madeira é uma superfície absorvente. Então ela funcionava bastante para diluição em água. Tem também a tela, né, de algodão. A tela de algodão já é um pouco mais problemática, porque o algodão ele é absorvente até demais. Com o algodão, às vezes você não consegue esperar o tempo da tinta escorrer no papel, diluir, dar um efeito legal. Ela já absorve quase que instantaneamente. Eu acabo sempre optando para aquarela, utilizar ou um papel de algodão ou uma folha aquarelável. E a gente tem várias marcas de folhas aquareláveis bem legais. A gramatura é muito importante, né? Então, quanto mais grosso, quanto maior a gramatura do papel, mais durabilidade, né? Mais resistência esse papel tem à água, porque a água do papel, normalmente, ela vai distorcer ali. Então, se você tem um papel com uma gramatura alta, você consegue ter melhores resultados ali. Até porque, dependendo do papel que você for usar, você vai passar ali muita água, às vezes você exagerando a quantidade de água, ele já enruga, forma umas bolinhas, tira aquele efeito legal da aquarela. Bom, vamos começar agora pegando os materiais, mostrar pra vocês os materiais que eu vou usar pra aula de hoje.
Vamos começar pelo papel, né, que eu já tava falando do papel. Eu vou utilizar folha Canson, 300 gramas por metro quadrado. Essa é uma Canson feita para aquarela, é uma folha aquarelável. Ela tem essa textura aqui. Esse papel, ele tem textura, é bem legal que na parte da frente ele tem a textura e na parte de trás não, né? Ele não tem, então é bem legal que você tenha essas duas opções. Falei mais sobre esse papel também na aula passada, sobre grafite, então quem quiser dar uma olhadinha lá, fica à vontade. Então vamos lá, peguei aqui, separei já uma folha. Aí nós temos a tinta, né, propriamente dita. Na aula aqui eu vou usar com vocês essa tinta da Pentel, Watercolors. Aqui a gente tem tipo 15 opções de cores, né? Sendo duas delas metálicas. Essas cores são muito legais, elas têm como se fosse um glitter, um brilho assim. E quando você mistura em outra cor, essa cor também fica com esse brilho, então é bem legal, dependendo do efeito que você quer fazer. E também vou mostrar pra vocês, no caso eu tô sem o estojo, porque já é um material antigo que eu tenho. Há muitos anos eu ganhei de presente, que são lápis aquareláveis da Caran-d'Ache. Essa é uma marca que ela é bem carinha, por isso inclusive que esse meu kit é muito antigo. Mas são lápis de altíssima qualidade. Esses especificamente são aquareláveis, não são todos os lápis da Caran-d'Ache que são aquareláveis, tá? Então, o lápis aquarelável, qual que é a vantagem dele? Vou mostrar pra vocês aqui. É um lápis normal, né? Só que ele funciona assim, você vai primeiro pintar a folha pra depois você passar água. Qual que é o legal disso? Se você, por exemplo, quer fazer algum efeito, algum lugarzinho ali que você quer só dar uma sombreada, jogar uma cor em um lugar específico, esse é o legal do lápis aquarelável, né? Porque você vai primeiro fazer o desenho pra depois você passar a água ali e ele mudar toda a forma daquela pintura que você já fez. Quando você faz no pincel, é um pouco mais espontâneo, então você tem menos controle ali do que você vai fazer. Às vezes é legal você misturar. E também o lápis aquarelável, se você passa uma camada, molha, espera secar, quando você passar o lápis de novo, não tem problema, ele não vai atrapalhar ali o trabalho que você já fez. Então você vai fazendo essa sobreposição de camadas. No pincel já é um pouco mais difícil de você fazer isso, né? Pode ser que você manche o seu desenho. Então, fica aí a dica pra quem gosta, já tem aí em casa. Às vezes você comprou um estojo de lápis de cor que é aquarelável e você nem sabe, então dá uma olhadinha na embalagem. Sempre às vezes vem escrito no próprio lápis se ele é aquarelável ou não. E faz esse teste, vê se você curte. Temos também os pincéis. Eu não vou usar muitos tamanhos diferentes de pincel, até porque eu gosto de manter um padrão. Isso não é uma regra também, tá? Eu tô usando aqui. Gente, pincel já é uma coisa mais assim. Eu gosto de usar pincel de maquiagem, pincel chanfrado, enfim, vários tipos de pincéis. Pincel de maquiagem é muito legal para pintura porque eles são extremamente macios, né? Então, para aquarela, que é uma coisa assim mais sutil, né, água e tal, é legal você usar pincel de maquiagem. Outra vantagem também da aquarela, como ela é uma tinta à base de água, não estraga o pincel. Se você, por exemplo, um dia esqueceu ali de lavar o seu pincel depois da sua pintura, tá tudo bem você lavar depois, você não vai perder o seu pincel. Tinta sintética já não. Às vezes, dependendo se você demorar muito pra limpar o pincel, já era, tem que jogar o pincel fora. Ele fica duro que nem pedra. E pra fazer o rascunho do desenho, eu vou utilizar um lápis 2B da Faber. Eu falei bastante sobre os números de lápis, né, pra que eu uso cada um deles na aula passada, então quem tiver interesse em entender por que eu tô usando o lápis 2B pra fazer esse esboço, dá uma olhada na aula de grafite, que eu tô falando bastante disso. E óbvio, uma borracha. Eu gosto de usar essas borrachas compridinhas, porque se eu preciso apagar só um cantinho, ela não apaga todo o meu esboço. Mas eu sempre dou a dica de não usar o menos de borracha possível, porque é legal você ver todo o trajeto que você fez até chegar no seu desenho final. Então, se você ficar apagando muito, você perde ali a história do seu desenho, né? E eu acho que também o esboço é a identidade do artista ali na arte. Então, não apaguem seus esboços. Usem a borracha só para pequenos detalhes, uma marquinha ali que você falou, não, isso aqui não vai ficar legal, vou tirar. A questão do grafite, ela não é obrigatória. Tem muito desenho aquarela que a gente chama de mão livre, que você vai direto ali com o pincel, sem fazer nenhum esboço antes. Mas aqui eu já vou mostrar pra vocês também o esboço. Eu acho interessante sempre trazer um esbocinho. Até porque quem tá aí fazendo de casa, se quiser reproduzir também o que eu tô fazendo, vai entender, né, os movimentos que eu fiz aqui. Quando é a mão livre é um pouco mais
mais jogado, mais abstrato, que também é lindo demais. Bom, eu vou seguir aqui com a aula de grafite que eu fiz uma rosa. Vou fazer uma tulipa agora. Vamos no rolê das flores aqui. Eu vou primeiro marcar aqui. Esse desenho eu tô fazendo totalmente à mão livre, eu não tô pegando referência dessa vez. No de grafite, como era mais uma coisa de luz e sombra, eu peguei a referência. Mas nesse caso que é aquarela, que é uma coisa mais jogada assim, a gente faz na mão livre mesmo. E é isso, gente. Não tô fazendo nada aqui pra ficar perfeito, tá? É uma aula mais curtinha, então a gente faz uma coisa um pouco mais jogadinha. Então vamos lá, a tulipa ela tem aqui 2 folhas principais e a flor do meio, né? O bom de tulipa é que ela é fácil de desenhar, gente. Não tem muito segredo não, muita pétala pra pintar, uma coisa mais, né? Feito esbocinho, realmente uma coisa mais simples. A gente vai começar com a pintura. Vou fazer primeiro o fundo do desenho. O fundo do desenho eu quero diluir ali um pouquinho de cor ali, só pra dar um tchan. Essa tulipa eu vou fazer ela vermelha com as pétalas verdes, tá? Então o fundo eu pensei em fazer amarelo pra ficar esse trio de cores complementares ali, né? Verde, vermelho e amarelo. Bom, pra gente pintar, normalmente as pessoas utilizam um godê. Eu tô sem, eu perdi o meu, eu não sei onde enfiei, gente. Então eu tô usando copinhos descartáveis, esses de café mesmo. Eu separei aqui quatro copinhos, né, de café. Por que 4? Eu vou fazer um do verde, um do vermelho, um do amarelo e vou deixar com água. Porque é isso, se eu precisar, enfim, diluir só um pouquinho, né, não muito. Aqui eu tenho também um copo de água. Esse copo de água eu vou colocar só um pouquinho, bem pouquinho mesmo, em cada copinho desse. Que é onde eu vou diluir a minha tinta. Esse aqui foi demais, ó, vou voltar um pouco. E vou usar primeiro, pra fazer o fundo, a minha paleta da Pentel. Vou começar com o amarelo. Aqui tem 2 tons de amarelo, né? O amarelo limão e o amarelo normal. Eu vou usar amarelo normal. Tem pontos que eu gosto de escurecer. Quando eu gosto de escurecer o amarelo, eu uso esse ocre aqui. Gosto muito dessa combinação de cores, acho que fica bem bonita. Então, o que eu faço? Eu primeiro ponho um pouquinho de cada tinta na bordinha do copo. No caso, se você tem o godê aí, que é bem melhor do que esse meu esquema aqui, você coloca um pouquinho, bem pouquinho mesmo, tá, gente? Porque a aquarela é isso, ela é dissolvida em água. Então, quem vai fazer o trabalho realmente de pigmentar a cor é a água. A mágica da coisa tá na água. Eu vou pegar aqui um pincel maiorzinho, né? Eu tenho essas 2 opções maiores. Eu vou usar esse aqui, que quando a gente molha esse pincel, ele dá um efeito bem legal. E aí, como a gente vai fazer? A gente molha o pincel na água. Pode molhar bem assim essa primeira passada. Eu vou fazer aqui, eu vou preencher de água no desenho toda a área que eu quero que fique amarela. Como esse papel ele é aquarelável, então não tem problema, pode molhar bem. Por isso que é importante o papel, né? Pra você conseguir brincar bem aqui com o negócio. Beleza, molhei. Agora eu vou vir aqui, primeiro só com o amarelo. Molhar na água, um pouquinho. E aí eu vou passando. Como já tem água, tá vendo como ele vai criando o próprio caminho aqui, né? Isso que é bem legal. Então aqui eu tô querendo fazer um degradê. Eu comecei aqui passando mais. E agora eu vou pegar a água mesmo, amarela, e vou passando aqui nesse resto. Nesse outro lado de cá, eu vou pegar um pouquinho da ocre, molhar na tinta amarela. E vou passar aqui nessa outra parte.
Bom, agora pintei aqui. Eu vou aproveitar que a tinta ainda tá molhada e eu vou passar uns pontos de roxo. Porque, sim, achei que vai ficar legal. Então a gente joga, ó que legal. Ela vai diluindo. Um roxinho que vai desmanchando aqui. Né? Essas áreas que tem mais água, olha como ela dilui legal. Bom, por enquanto meu fundo é isso. Gostei, tá bem abstrato assim. Pensando que eu ainda vou esperar secar pra fazer a sobreposição das outras cores e que vai ficar um verde e vermelho no fundo, acho que gosto desse resultado. Isso também é legal da aquarela, você faz assim, mas que você não sabendo o que vai rolar no final, né? E aí, agora eu vou esperar secar, limpo meu pincel na água e seco no paninho pra ele continuar limpo. Se eu quiser usar outra cor depois, não vai misturar. E é isso, a gente espera secar pra continuar a nossa arte. Bom, gente, agora eu esperei um tempo aqui, deixei secando por mais ou menos 1h30, assim. Ainda tem uns pontos aqui que estão um pouquinho molhados, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar por essa parte daqui e já vou pintando, então, o vermelho. Uma coisa muito interessante também é vocês lembrarem de começar sempre por cores mais claras, né? E você depois escurecendo. Isso é legal até pra sobreposição, assim, pra você não manchar o desenho, né? Então aqui eu comecei com amarelo, depois do amarelo eu passei o ocre e por último eu passei o roxo. Agora que já tá seco, não tem problema. E dá pra ver também como muda, né, gente? Vocês lembram quando passou agora, já tem outro desenho aqui, a água, no momento que ela seca, aqui ela deu uma escorrida, né? Aqui até forma um pouco de barriga, ó, na folha. Por mais que ela seja uma folha aquarelável, às vezes, mesmo assim, ela dá uma distorcida. Então é legal quando você terminar de fazer a sua aquarela, que ela já estiver sequinha, você deixar ela dentro de um livro, de alguma coisa que faça peso, pra ela voltar a ficar bem retinha. Então vamos lá, pra fazer essa parte vermelha, eu vou pegar o vermelho aqui, red. Nesse caso, eu acho que o tom, ele ainda tá um pouquinho claro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma gotinha de preto pra gente escurecer um pouco o tom desse vermelho. O preto a gente tem que tomar muito cuidado pra usar ele, porque, né, preto é a cor mais escura de todas, então é muito fácil de você escurecer o tom que você tá querendo. Então aqui eu só dei uma leve sujadinha do pincel com preto, né? E aí eu vou misturar aqui nesse vermelho. Aqui no cantinho, ó, ele já deu uma escurecidinha. Que pra mim tá ótimo. Só pra não ficar o vermelho tão vivo, né? Dar uma apagada na cor. Eu particularmente gosto, como eu tô usando tons bem claros no fundo, de o vermelho ficar mais apagado pra destacar, né? Beleza. Agora, com esse pincel mais fininho mesmo, eu vou marcar aqui, sem diluição primeiro eu vou fazer essa parte, tá? Então, eu fiz umas marcações aqui, né? Aí, onde eu quero que fique mais escuro, eu vou passar primeiro. Esse pincel aqui que eu tô utilizando, ele é um pincel de maquiagem, tá, gente? Que eu gosto, amo. Super indico vocês testarem. Marquei. Eu vou esperar secar só um pouquinho essa tinta. Como eu não misturei ela com a água, ela tá meio cremosa, ela não tá exatamente líquida. Então eu vou esperar ela secar um pouco antes de eu passar água pra fazer a mancha que eu quero, essa parte que seque, que vai secar um pouco. Ela vai ficar mais escura e depois onde eu passar água ela vai dar uma dissolvida, pra dar um efeito legal. Enquanto seca, eu vou fazendo o verde.
Pro verde eu vou usar esse pincel aqui, né? Que ele é um pincel com uma pontinha bem fina. Pincel de cerdas macias. E aí, vamos fazer o verde. O verde, eu vou fazer um verde escuro. Aqui eu tenho um tom já de verde escuro, que eu acho que vai combinar bem com o roxo. Mas, de qualquer forma, eu vou jogar um outro tom de verde, só pra mudar um pouquinho a tonalidade da cor. Eu vou usar esse yellow green aqui, que na tradução significa literalmente verde e amarelo, que é um verde mais clarinho, né? Mesma coisa, mistura as duas. Ó como já muda a cor. E aí agora eu deixo o pincel, dou uma tirada no excesso, né? Eu vou dar só uma pequena passada na água, bem pouquinho mesmo, ó, assim. Só para ele diluir um pouco mais. Que a folha eu já não quero tão marcada quanto a pétala. E aí a gente vem. Bom, marquei agora essa parte do verde e do vermelho sem diluição. Agora eu vou vir com um pincel maiorzinho. Esse pincel aqui ele já tá um pouquinho molhado, que foi o pincel que eu pintei a parte de trás de amarelo. E eu vou fazer a sombra do vermelho. Então, como a gente vai fazer? Primeiro molhar ele bem, né? Dar uma passada aqui na cor que a gente fez. Deixar ela bem mais líquida, bem mais diluída na água, né? E aí a gente vai de cima pra baixo, que é de onde a gente quer que venha vindo essa diferença de cor. Onde você termina com o pincel, né, no caso essa parte daqui, é onde vai ter mais concentração de tinta. Então na hora que secar, essa parte vai ficar mais escura do que a de cima. Então é legal você lembrar disso na hora de você fazer os movimentos, né? Aí agora, mais diluído ainda, só essa aguinha. Eu vou fazer a pétala de cima. Gostei desse desenho que fez aqui, essa mancha, mas eu quero subir ela um pouquinho aqui, ó. Então eu vou dar mais uma passadinha aqui. Caso exagerou muito na água, meu Deus, tá muita água, muita mancha, o que você vai fazer? Você vai enxugar o seu pincel, enxuga ele numa toalhinha, e aí você passa de novo, ele vai absorver essa água, tá? Então se você precisar tirar excesso de água, essa é a dica. Mas é legal, assim, eu gosto de manter bem do jeito que a parada fica, né? Aqui, ó, joguei um pouquinho mais de tinta, fazer essas manchinhas, né? E você vai deixando aí eles se encontrarem. Aqui eu vou dar mais uma escurecidinha também. Por enquanto é isso, vou esperar secar. Gostei, aqui ainda tá amarelo, só que aqui quando secar vou passar uma última camada de vermelho mais diluído ainda. Então eu vou deixar assim por enquanto. Agora, a gente vai pro verde. Verde, mesma coisa, a gente vai pegar um pouquinho de tinta que sobrou aqui. Vai molhar bem essa tinta, pra ela ficar bem diluída. E aí a gente vai passar primeiro aqui nessa parte. Seria a parte de baixo, né? Que eu quero que esteja um pouco mais escura.
Agora só com a aguinha que ficou aqui no fundo. A gente vai dando forma pra isso aqui. Aqui, quero escurecer mais ainda. Pega a tinta sem diluição e vai jogando aqui. Que a água vai fazendo sua mágica. Vou jogar um pouquinho mais de água aqui, ó. Dissolver, né? E um pouco mais de água aqui, porque eu quero tirar essa marca aqui, ó. E sempre dosando. Vamos para a segunda parte. Bom, agora, passei a verde, passei o vermelho, eu vou pro cabo, né? O cabo eu vou fazer um tom de verde meio sujo, de marrom, assim, né? Então, eu vou utilizar o pincel que eu tava usando no verde, vou dar uma sujadinha aqui, ó. E vir pra esse lado com o marrom. Verificar esse tomzinho mesmo. E já aproveitar essa cor que tá na pontinha do pincel pra fazer alguns detalhes. Bom, finalizei aqui minha segunda camada do desenho. Ainda não acabou? Não. Eu quero colocar um pouco mais de manchas agora em cima da flor. Né? A gente fez a primeira camada de baixo, que seria o fundo, essa segunda camada, e agora eu vou esperar secar e eu vou fazer uma terceira camada jogando um pouco dessas cores que estão bem sólidas na flor, um pouco mais pro canto, né? Pra dar uma diluída junto com o fundo. Então é isso, agora é só esperar secar pra gente ver o efeito que vai dar aqui na nossa arte. Bom, gente, voltei aqui, botei uma blusinha aqui, deu uma esfriada. Esperei secar, ainda não tá completamente seco, ainda tem umas partes molhadinhas, mas a gente já vai pra próxima camada de aquarela. Vou voltar aqui pro verde, só que agora eu vou limpar o pincel e vou usar só essa água que ficou aqui no fundo.
Eu sempre gosto de finalizar o desenho, assim, com um detalhinho em branco. Acho que dá uma luz, assim, né? Principalmente quando você tem outras cores por baixo. Então, eu vou usar um pincel fininho pra fazer esse branco. Então, vamos lá. Tinta branca. Limpei o pincel que eu tinha usado no vermelho, né? A cor branca dessa tinta é engraçada, ela é um pouco mais densa do que as outras. E aí a gente molha um pouco aqui. Nesse caso, eu tô usando a tinta com pouca diluição, porque eu quero bastante concentração de tinta. Eu não quero que o branco fique muito translúcido. E aí eu vou vir nos detalhes e fazer esse último acabamento aqui. Bom, gente, apliquei o branco aqui. Por enquanto tá isso, agora a gente vai esperar secar pra ver realmente o resultado final do desenho. O desenho aquarela é bem demorado, às vezes que parece rápido, né? Porque a gente tem que esperar bem a folha secar quando você quer fazer uma segunda camada. Então, por mais que o processo realmente de pintura seja rápido, por ser água ali, você vai fazendo manchas, você tem que esperar secar para continuar o desenho. Então, tenha paciência, se você acha que ele formou uma mancha legal, deu uma mistura legal atrás e tudo mais, com uma mancha do pincel interessante, calma, espera, tenha paciência, porque quando seu desenho seca, ele cria uma aparência totalmente diferente. Então, isso que é legal de você fazer esse processo, né? Que eu fiz primeiro o fundo e aí por cima eu criei outros tons, né? E é legal que quando você vai molhando a camada de cima, se você molhar um pouco, ela permanece, mas se você molhar demais, ela mistura com a cor de baixo. E isso é um efeito também que eu acho muito legal. Tem que tomar cuidado, né, pra não misturar e não criar uma cor que, enfim, não fique legal na composição. Mas é legal aqui, por exemplo, nessa parte, rolou aqui uma transição, né, do roxo, amarelo, e aqui tem um pouco, né, do amarelo dentro desse roxo e um pouco do verde vindo pra cá. Eu acho legal essa transição. Mas é isso, gente. Essas partes aqui eu fiz com a tinta mais concentrada, né, por isso que ela ficou mais marcada. E agora a gente vai esperar secar para ver o resultado final. Bom, gente, esse aqui é o resultado final do nosso desenho. Aqui eu usei algumas técnicas, né, mais simples. Tem várias outras técnicas de aquarela que vocês podem pesquisar. E, enfim, a aquarela ela também é um material mais barato, então ele é mais acessível e dá pra ter resultados muito legais. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou, se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, fala aqui pra gente nos comentários. E é isso, curte também, compartilha. Informação é sempre bom a gente compartilhar. Então, é isso. Beijo.